A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Você continua acompanhando aqui conosco, meu caro ouvinte, os estudos sobre a mediunidade, sobre a obsessão, esses recursos naturais que a mediunidade apresenta como faculdade inerente a todo o espírito, a todo ser humano. Estamos sempre em contato pelo pensamento com o mundo espiritual, traduzindo intenções, estabelecendo comunhão com interesses, estabelecendo simbioses com propósitos. E quando passamos a nos esforçar para nos qualificar no bem com o Evangelho de Jesus, passamos a filtrar os recursos superiores do amor do Cristo, então estabelecendo para as nossas vidas a convicção, a segurança pessoal, a plenitude, a saúde integral de espírito e, consequentemente, a saúde física. Portanto, a mediunidade é esse recurso pedagógico do qual todos nós vamos nos utilizar para continuarmos no aperfeiçoamento, no trabalho do progresso que estabeleceu como recurso natural a justiça divina, os códigos dentro do gênero de provas em que nos encontramos, para estabelecermos a nossa evolução espiritual. E você que acompanha conosco já sabe que estamos em nova temporada no programa, agora estudando a obra Teoria da Mediunidade. O autor é Zalmino Zimmermann, a editora Allan Kardec. Hoje já vamos iniciar um novo capítulo, o capítulo 5, que tem por título Intuição. E ele começa definindo intuição. Intuição é a faculdade de conhecer imediatamente um objeto. É uma faculdade inerente a todos os seres humanos e possibilita a cognição, independentemente de raciocínio ou análise, e de forma não premeditada. E aqui o autor tem uma observação, dizendo que a intuição em si tem atraído a atenção de eminentes pensadores, entre eles o famoso filósofo francês Henri Bergson, que nasceu em 1859 e desencarnou em 1941, que construiu sua filosofia com base em 4 ideias fundamentais: a intuição, a duração, a memória e o elan vital, que diz com Deus. E assim ele classifica as modalidades das diversas condições da intuição, que ele afirma que podem ser alinhadas em comum, inspirativa, pré-cognitiva, e aí para essa pré-cognitiva existe a ordinária e a profética, e a intuição superior, ou também conhecida como superintuição. A intuição comum, ele então inicia o primeiro tópico, diz com as percepções mais ou menos frequentes em nossas atividades, relacionamentos e decisões. Como ensina Emmanuel no livro Roteiro, capítulo 22, um fragmento, que tanto quanto o tato é o alicerce inicial de todos os sentidos, a intuição é a base de todas as percepções espirituais. E por isso mesmo, toda a inteligência é médium das forças invisíveis, que operam no setor de atividade regular
em que se coloca. Então vem a pergunta, meu caro ouvinte: a intuição pode assumir caráter mediúnico? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. A intuição pode assumir caráter mediúnico, propriamente, quando claramente se destina a outros, comparecendo, pois, o agente como intermediário. A intuição inspirativa, própria dos poetas, literatos, compositores, possibilita ao espírito mais sensível à recepção de conteúdos de valores estéticos. Já a intuição pré-cognitiva ordinária pode surgir como uma percepção relacionada com o futuro de determinada pessoa ou determinadas pessoas, como acontece, por exemplo, com os leitores da sorte, e aqui ele coloca entre aspas leitores da sorte, usando até mesmo objetos diversos como elementos indutores, ou na forma de pressentimento, uma espécie de sensação de que algo pode acontecer. Geralmente, o pressentimento refere-se a um fato iminente, mas não mostra detalhes ou elementos que possam caracterizá-lo com precisão. Apenas uma espécie de certeza da ocorrência próxima de um fato. A intuição pré-cognitiva profética é um dos fenômenos que mais tem intrigado a humanidade. Profetas de todos os tempos, com maior ou menor desenvolvimento espiritual, usam de suas faculdades para prever, às vezes, acontecimentos futuros, que de fato se realizam da forma prevista. E aqui ele traz uma observação sobre os profetas, dizendo que no passado, os profetas foram chamados de pneumáticos. Já na Renascença, por exemplo, com Roger Bacon, filósofo inglês, que nasceu em 1214 e desencarnou em 1292, em suas notáveis previsões, descreveu o que hoje conhecemos como automóvel, elevador, navio, submarino, avião e até mesmo as bombas. O genial Leonardo da Vinci, que nasceu em 1451 e desencarnou em 1519, construiu um modelo do que seria, séculos depois, um helicóptero e desenhou dragas, veículos blindados, um modelo de paraquedas como é hoje, antecipando ainda diversas realizações que repercutem até hoje na física, geologia e até na astronomia e medicina. O conhecido, famoso Nostradamus, cujo nome é Michel de Notre Dame, nasceu em 1503 e desencarnou em 1556. Continua assombrando o mundo com suas previsões, que passam pela Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte, Louis Pasteur, a Segunda Guerra Mundial, Hiroshima e Nagasaki, e por fim um futuro em que a humanidade respirará já alto padrão de espiritualidade. Isso foi retirado da obra As Grandes Profecias sobre o Futuro da Humanidade, de Carlos Alberto Bernardo, das Profecias à Premonição. Na modernidade, outros profetas deixaram suas marcas surpreendentes. Aliás, a humanidade sempre conta com seus profetas, maiores ou menores. Como lembra Kardec, mais de um escritor, poeta, literato, historiador ou filósofo tem abraçado as condições de seus escritores a marcha futura de acontecimentos e cuja realização agora assistimos. E esse trecho o autor retirou da obra A Gênese,
no capítulo Os Milagres e as Previsões segundo o Espiritismo. Mas, se abundantes os registros relacionados com a intuição pré-cognitiva, o seu processo em sua intimidade ainda permanece desconhecido, embora eminentes cientistas de ontem e de hoje, principalmente nas áreas da física e matemática, tenham se dedicado ao seu estudo, formulando hipóteses e teorias que, embora respeitáveis, mostram, afinal, resultados insatisfatórios. É que, ressalte-se, também há um importante fator a ser considerado, que é o espiritual. De fato, esse tipo de intuição, por sua tipicidade, diz normalmente com a capacidade mediúnica do agente intuitivo, que tenha condições de perceber, com a assistência da espiritualidade superior, o futuro próximo ou remoto, no contínuo espaço-tempo em que gravitamos. A intuição superior ou superintuição é a intuição criativa, por excelência, própria dos espíritos elevados, com a missão de promover o desenvolvimento do conhecimento humano em suas várias dimensões. A propósito, escreveu o Dr. Alex Carrel, um dos mais acatados expoentes da medicina, em sua notável obra, O Homem, esse Desconhecido. É evidente que as grandes descobertas científicas não são unicamente obras de inteligência. Os sábios, além do dom de observar e de compreender, possuem outras qualidades, como a intuição e a imaginação criadora. Por meio da intuição, apreendem o que os outros homens não veem, percebem a relação entre fenômenos aparentemente isolados, sentem inconscientemente a presença do tesouro ignorado. Todos os grandes homens são dotados do poder intuitivo. Sabem, sem raciocínio, sem análise, o que lhes importa saber. Esse trecho, entre aspas, aqui na obra, foi retirado da obra O Homem, esse Desconhecido, do autor Alex Carrel. Então, meu caro ouvinte, a intuição é essa conexão natural com a espiritualidade. Maior ou menor, vai depender do grau de receptividade, experiência, maturidade espiritual para a assimilação desse recurso, não propriamente com raciocínio ou análise, mas simplesmente com o alcance do conteúdo desse objeto. Vamos continuar estudando o capítulo A Intuição, já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão, enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633, aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade aos estudos da obra Teoria da Mediunidade. O autor é Zalmino Zimmermann, a editora Allan Kardec. Iniciamos o capítulo 5, que trata da intuição. E o autor continua dizendo, ao lado da intuição propriamente, que se refere à apreensão de um objeto atual, um outro fenômeno que comumente ocorre é o surgimento de inopino espontâneo de ideias claras e precisas, inclusive em forma de conceitos e soluções, como ocorre no processo intuitivo, mas que são apenas lembranças, experiências e aprendizagens obtidas durante o sono ou em vidas pretéritas.
depositadas no subconsciente profundo e a emergirem em processos de associação, ou não, com conteúdos intuídos realmente. E aí vem a observação desse trecho. Enquadram-se também nessa categoria o chamado pressentimento, que traduz uma informação recebida durante o sono e que depois surge com a aparência de intuição pré-cognitiva. Tal fenômeno rememorativo, pseudo-intuição na prática, é de difícil identificação. Então, meu caro ouvinte, esse mecanismo da intuição estará sempre relacionado com o conteúdo do que nós podemos oferecer de nós mesmos para ampliar os recursos oferecidos pelo mundo espiritual. Então diríamos que a intuição depende do que está dentro de cada um de nós, por isso intuitivos maiores ou menores. E quando emancipado a alma do corpo, no estado de sono, nós temos a facilidade de assimilar melhor as informações, daí os pressentimentos. E o autor continua agora inserindo um novo tópico para esse capítulo, a relação de intuição com a telepatia. O estudo da intuição envolve obrigatoriamente a análise do processo telepático, com o qual tem relação. Registre-se de começo, o conhecimento da telepatia remonta à antiguidade, na Grécia, e teve tanta importância na época que levou Demócrito a elaborar uma teoria sobre sua dinâmica. As antigas literaturas, especialmente as que se referem a religiões e fundadores de seitas, aqui essa frase está em aspas, porque afirma Heine, relatam muitos casos que sugerem uma transmissão de pensamento entre seres humanos. Tais exemplos ajudam a ilustrar a informação de que a crença na realidade da telepatia forma parte da tradição cultural da raça humana. Nos tempos modernos, embora pesquisas acontecessem desde 1828, pode-se afirmar que a telepatia começou a ser levada a sério depois de 1880, quando a Society Physical Research de Londres passou a investigar o fenômeno, nomeando mesmo uma comissão composta por respeitáveis pesquisadores franceses, entre eles Charles Richer, para o seu estudo na França, Bélgica e Suíça. No século XIX, o interesse pela telepatia sofreu certo declínio, não atraindo muito a atenção dos psicólogos e pesquisadores. William James, da Universidade de Harvard, desponta nessa época como eminente exceção, destacando-se por seu incondicional interesse pelas investigações e pelo apoio que dava aos demais pesquisadores. No século XX, verificou-se um significativo aumento do interesse pela telepatia. Nomes importantes, como William McDougall, Sigmund Freud, Jung, René Warcourier, Carl Bruck, Rudolf Tircher, Leonid Vasiliev, Upton Sinclair, surgem como referência maiúscula, mas é Joseph Banks Rhine, professor de psicologia da Universidade de Duke, que principalmente com suas pesquisas no laboratório de parapsicologia daquela universidade, criada por McDougall, leva de vez o estudo da telepatia às universidades. Hoje, graças ao trabalho desses e de outros dedicados cientistas, no mundo todo, o fenômeno telepático credencia-se como uma realidade cientificamente comprovada. Então isso que é muito interessante dentro da doutrina espírita, meu caro ouvinte. A proposta da união da ciência com a religião.
Então, a doutrina espírita não é uma doutrina de crenças, mas da ciência da crença. Portanto, a ciência humana vem comprovando os recursos da mediunidade, levando a espiritualidade para as universidades, aprofundando seus estudos, considerando os recursos medianímicos como fenômenos naturais, inerentes a todos os seres humanos. É interesse da psicologia que transcende, não a psicologia materialista, mas aquela que está disposta a considerar a existência da alma fora do corpo físico como individualidade e sua propriedade e imortalidade, e que ela possa se comunicar, a existência do mundo espiritual e, portanto, toda uma concepção nova de valores que estabelece um novo horizonte, uma nova era para a humanidade, onde teremos uma nova visão para estabelecermos a qualificação do uso do nosso livre-arbítrio com esse recurso natural. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo autor, o Espírito Emmanuel. O capítulo 156, Intuição. Porque a profecia jamais foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Segunda Carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. E o comentário do autor. Todos os homens participam dos poderes da intuição, no divino tabernáculo da consciência, e todos podem desenvolver suas possibilidades nesse sentido, no domínio da elevação espiritual. Não são fundamentalmente necessárias as grandes manifestações fenomênicas da mediunidade para que se estabeleçam movimentos de intercâmbio entre os planos visível e invisível. Todas as noções que dignificam a vida humana vieram da esfera espiritual superior. E essas ideias nobilitantes não se produziram por vontade de homem algum, porque os raciocínios propriamente terrestres sempre se inclinam para a materialidade em seu arraigado egoísmo. A revelação divina, significando o que a humanidade possui de melhor, é cooperação da espiritualidade sublime, trazida às criaturas pelos colaboradores de Jesus, através da exemplificação dos atos e das palavras dos homens retos, que a golpes de esforço próprio quebram o círculo de vulgaridades que os rodeia, tornando-se instrumentos da renovação necessária. A faculdade intuitiva é instituição universal. Através de seus recursos, recebe o homem terrestre as vibrações da vida mais alta, em contribuições religiosas, filosóficas, artísticas e científicas, ampliando conquistas sentimentais e culturais. Colaboração essa que se verifica sempre, não pela vontade da criatura, mas pela concessão de Deus. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, que as boas inspirações, revelações e mensagens, através da intuição de cada um de nós, possam continuar a nos dirigir
cada vez mais afastados do imediatismo, do materialismo, da sensualidade, das ilusões e das vulgaridades passageiras que o mundo terreno do egoísmo apresenta. E tão somente filtrarmos o amor do Cristo, a sua luz, os seus ensinamentos hoje e sempre em nossas vidas. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.